Bem-vindos aos Arquivos do Desconhecido. Hoje, vamos abrir um registro que desafia a nossa percepção sobre o lugar da humanidade no cosmos. Um registro que questiona a aparente solidão do nosso universo. Preparem-se para adentrar o paradoxo de Fermi. Se o cosmos é tão vasto, repleto de estrelas e planetas, por que ainda não encontramos um único sinal de civilizações alienígenas? A pergunta parece simples, mas a resposta pode estar muito mais perto do que imaginamos e ser infinitamente mais perigosa do que ousamos pensar. Em 1950, durante um almoço casual com colegas, o físico Enrico Fermi fez uma pergunta que ecoaria por décadas. Onde estão todos? E ele tinha razão. Nossa galáxia, a Via Láctea, possui cerca de 400 bilhões de estrelas. Muitas delas, como o nosso Sol, possuem planetas em sua órbita. Estimativas conservadoras sugerem que poderiam existir bilhões de planetas potencialmente habitáveis, apenas em nossa galáxia. Se mesmo uma fração minúscula desses planetas desenvolvesse vida, e uma fração ainda menor desenvolvesse vida inteligente, o universo deveria estar fervilhando de civilizações. Civilizações com milhões, talvez bilhões de anos a mais que a nossa. Elas já deveriam ter colonizado a galáxia, deixado rastros, sinais de rádio, megaestruturas. Mas quando olhamos para o céu, o que encontramos é um silêncio profundo e desconcertante. Este é o cerne do paradoxo de Fermi. A alta probabilidade de existência de vida extraterrestre contra a total ausência de evidências. É como chegar a uma praia imensa e não encontrar uma única pegada na areia. Cientistas, filósofos e pensadores propuseram inúmeras hipóteses para explicar esse silêncio cósmico. Algumas são otimistas, outras francamente aterrorizantes. A primeira grande categoria de respostas é a de que estamos de fato sozinhos. A chamada hipótese da Terra rara sugere que as condições para o surgimento da vida inteligente são tão incrivelmente específicas e complexas. Uma lua do tamanho certo, um planeta gigante como Júpiter para proteger de asteroides, uma localização precisa na galáxia, que a Terra pode ser um caso único, um acidente cósmico irrepetível. Somos a primeira e talvez a única civilização. Outra possibilidade, um pouco mais sombria, é a do grande filtro. Esta teoria postula que existe uma barreira, um filtro evolutivo, que é extremamente difícil ou impossível de ser superado pela vida. Talvez esse filtro esteja no nosso passado, o surgimento da vida em si, ou o salto de células simples para complexas. Se for esse o caso, somos incrivelmente sortudos por termos passado por ele. Mas e se o grande filtro estiver no nosso futuro? Isso nos leva a um cenário preocupante. Talvez toda civilização avançada, ao atingir um certo nível tecnológico, inevitavelmente se autodestrua. Guerras nucleares, desastres ambientais, inteligência artificial descontrolada. A tecnologia que nos permite sonhar com as estrelas pode ser a mesma que assina a nossa sentença de morte. Nesse caso, o silêncio do universo não é um mistério, é um aviso. Um cemitério de civilizações que não conseguiram superar seu próprio filtro. Mas vamos nos aprofundar em uma ideia ainda mais intrigante, uma que exploramos brevemente em nosso arquivo anterior. E se o silêncio não for um acidente, nem um fracasso, mas sim um projeto? Imagine por um momento que o universo funciona como um imenso laboratório cósmico, um ecossistema delicado em escala galáctica. Nesse cenário, as vastas distâncias entre as estrelas e as civilizações não seriam um obstáculo acidental, mas uma medida de segurança proposital. Uma quarentena cósmica. Pense nisso. Cada forma de vida evolui em seu próprio berço planetário, adaptada a uma biologia, uma química e um ambiente únicos. O que aconteceria se duas biologias avançadas, completamente distintas, se encontrassem? A ficção científica nos deu vislumbres aterrorizantes, como na saga Alien, onde um organismo alienígena representa uma ameaça existencial. No mundo real,
poderia ser algo muito mais sutil e igualmente devastador. Um micro-organismo inofensivo para uma espécie poderia ser uma praga apocalíptica para outra. A simples troca de matéria orgânica poderia desencadear reações biológicas em cadeia, resultando na extinção de um ou ambos os ecossistemas. O primeiro contato, em vez de ser um momento de iluminação, poderia ser o último. Nessa perspectiva, o universo não nos isola por indiferença, mas por proteção. Nenhuma biologia avançada tem a permissão ou a capacidade de se encontrar com outra, evitando catástrofes interplanetárias. As leis da física, como a velocidade da luz, não seriam apenas limites, mas as paredes da nossa placa de Petri cósmica. E não é apenas o espaço que nos mantém separados. O tempo também é um obstáculo fundamental. A janela de existência de uma civilização tecnológica pode ser apenas um piscar de olhos na escala cósmica. Uma raça pode florescer e desaparecer milhões de anos antes que outra sequer comece a desenvolver ferramentas de pedra. Outra pode surgir muito depois que a nossa própria civilização já tenha virado poeira. As eras das civilizações raramente coincidem. É como se dois locutores de rádio tentassem se comunicar, mas um transmitisse apenas às segundas-feiras, das 9 às 10 horas da manhã, e o outro apenas às sextas, das 15 às 16 horas da tarde, em séculos diferentes. Mesmo que ambos existam, a chance de uma comunicação direta é praticamente nula. O universo, dessa forma, seria projetado para nos manter isolados no tempo e no espaço, garantindo a continuidade da vida como um todo. Mesmo que cada vida individualmente esteja fadada à solidão. Essa hipótese, a do zoológico ou do laboratório cósmico, levanta novas e fascinantes perguntas. Se estamos sendo mantidos em quarentena, quem ou o que estabeleceu as regras? Quem são os guardiões ou zeladores desse laboratório? Seria uma civilização ancestral, a primeira a surgir, que aprendeu da maneira mais difícil sobre os perigos do contato irrestrito? Ou seriam as próprias leis do universo, uma espécie de princípio cosmológico de autopreservação? Se somos observados de longe, por que nossa biologia específica é mantida isolada? Talvez cada planeta seja um experimento único, e a contaminação cruzada arruinaria os resultados. Talvez existam regras silenciosas, códigos cósmicos que regulam os encontros entre espécies, protocolos de não interferência para evitar catástrofes de nível interplanetário. Nesse caso, todos os nossos esforços para enviar mensagens ao cosmos, como o disco de ouro da Voyager, ou o sinal de Arecibo, podem ser vistos como uma criança gritando em uma biblioteca. Ou pior, como uma criatura em uma gaiola tentando chamar a atenção do lado de fora, sem entender por que a gaiola existe. O paradoxo de Fermi, então, transcende a simples questão do silêncio. Ele se torna uma reflexão sobre controle, ordem e sobrevivência em uma escala que mal conseguimos compreender. O vazio que percebemos pode não ser um vazio de vida, mas um vazio de interação. Um silêncio imposto. E a pergunta muda de onde estão todos para por que estamos separados? A resposta pode ser que a solidão é o preço da nossa existência. Este foi mais um arquivo aberto. O universo guarda segredos em seu silêncio, e cada pergunta nos leva a mistérios ainda mais profundos. Lembre-se, mesmo em meio a estrelas infinitas, nem tudo pode ou deva ser explicado. Eu sou o arquivista, e você acaba de acessar os arquivos do desconhecido. Se este registro despertou sua curiosidade e fez você olhar para o céu noturno de uma forma diferente, ajude este projeto a continuar. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também se atreva a questionar a realidade. Cada interação nos ajuda a trazer mais arquivos ocultos e teorias que desafiam o nosso entendimento. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo arquivo.